que você pensa é real? Não acredite em tudo que você pensa. A estimativa, interpretação que você faz das coisas colabora para o seu sofrimento muito mais do que o próprio acontecimento em si. Quer saber mais? Fique aqui, depois da vinheta eu te conto. O seu estado emocional depende muito mais da forma que você interpreta, analisa a situação em si. Então, eu quero te contar, quando algo acontece com você, imediatamente, pensamentos automáticos vêm na sua mente e a forma como você interpreta esses acontecimentos determina. O que acontece é que muitas vezes esses pensamentos vêm e nós não questionamos esses pensamentos, nós aceitamos eles como verdades absolutas. E assim, por vezes, eles trazem sofrimento. Mas eu quero te ensinar hoje que nós podemos interpretar de forma diferente. A sua estimativa, a interpretação que você faz dos acontecimentos determina o seu sofrimento muito mais do que o próprio acontecimento em si. Deixa eu te explicar melhor. Quando, por exemplo, você está dirigindo e um carro avança e ultrapassa você na contramão, você tem duas reações imediatas. Ou você vai pensar, nossa, que cara sem compromisso, ele não obedece às regras, ele não tem noção. Ou você pode interpretar as coisas de um modo diferente. Ah, realmente, ele deve estar atrasado para uma coisa muito grave, ele deve estar passando mal, ou talvez a esposa dele deve estar entrando em trabalho de parto. Por que eu estou te falando isso? Porque a interpretação que nós damos das coisas que acontecem conosco podem causar o sofrimento. E se nós aprendemos a agir de uma certa forma, nós podemos aprender a agir de outra forma. E isso faz toda a diferença para os nossos pensamentos. Então você pode mudar a sua interpretação. É a sua percepção dos acontecimentos externos e internos que acontecem com você. Situações disparam pensamentos automáticos que vão desencadear reação emocional, comportamental e fisiológica. É o modelo ABC. Um acontecimento dispara um pensamento, belief, do inglês, e por consequência vai gerar uma consequência, uma resposta diante de algo que aconteceu. Então, algo aconteceu, isso vai causar em você um certo pensamento, uma crença, e isso vai determinar a consequência, a reação que você vai ter diante de algum acontecimento. Então, o seu estado emocional interfere nas suas respostas, interfere nas suas decisões a serem tomadas. Define, assim, a forma como você age diante de alguma situação. Assim, o sofrimento e o comportamento que você tem diante de uma situação está muito mais ligada à percepção que você tem de algo. Então, a percepção de cada pessoa é diferente. A forma como eu enxergo as coisas é diferente da forma que você e de outras pessoas pensam. Nós temos criação diferente, nós somos criados em ambientes e contextos diferentes. Então, a interpretação que cada um vai ter da vida é diferente. Quando você começa a entender e questionar mais, analisando mais o modo como a outra pessoa encara a vida, você começa a ser mais resiliente com as pessoas. Quando você analisa o pensamento, o que está por trás daquele pensamento, você consegue de fato entender melhor a situação. Tenho certeza que você já passou por isso.
Você pensou algo a respeito de uma pessoa, fez alguma interpretação sobre ela e depois quando você conversou com a pessoa, entendeu melhor a situação, você viu que não era nada daquilo que você estava pensando. Cada pessoa tem suas experiências, cada pessoa tem a sua forma de interpretar a vida e cada pessoa vai entender de forma diferente. Por isso, quando você analisa melhor a situação e tenta entender o que se passa na cabeça da outra pessoa, você diminui o seu sofrimento. Quando eu entendo o que o outro está passando, a minha tolerância para o comportamento do outro melhora. Nesse exemplo que eu te contei do carro ultrapassando, você consegue entender que se lá na frente eu encontrasse aquele senhor, aquele jovem que estivesse dirigindo e ele fosse me contar, não, eu estou passando por isso, a nossa tolerância seria bem melhor diante das situações. Eu posso até achar que o outro está passando não faz o menor sentido, não tem sentido nenhum, mas não faz sentido para você, baseado nas suas experiências, na sua criação, no seu modo de enxergar a vida. Por isso que o diálogo é tão importante. É o entendimento do pensamento de um com o entendimento do pensamento de outro. Vou te dar mais um exemplo. Você já viu quantos casais brigam por causa da toalha molhada que o homem coloca em cima da cama? E a mulher vive constantemente brigando. Não coloca a toalha na cama, não coloca a toalha na cama, a toalha está em cima da cama. Mas será que ela já parou para conversar com ele? Talvez, se ela tiver um momento de diálogo, de conversa, por favor, não coloque a toalha em cima da cama, que quando você faz isso, eu sinto que você está me confrontando, que você não está querendo que a casa fique organizada, que tudo fique em harmonia. Isso faz toda a diferença, porque talvez ele foi criado em um ambiente que não fazia a menor diferença colocar a toalha em cima da cama ou não. Isso faz toda a diferença quando você começa a interpretar melhor as coisas. Nem tudo precisa ser visto da forma que vem na sua mente. Então, pensamentos automáticos que vêm o tempo todo na sua mente, você aceita eles sem criticar. Eles vêm espontaneamente mediante todas as situações que vão acontecendo no seu dia, de forma rápida. Você acredita, sem criticar algum deles, porque afinal eles vieram de você. Mas eu quero te falar, quando você começa a entender melhor e questionar esses pensamentos automáticos, faz toda a diferença para a forma como você interpreta a situação e a forma como você vai gerar ou não um sofrimento emocional. Daí, quando você estiver em um momento de raiva, angústia, tristeza, comece a se questionar: será que faz sentido isso? Por que eu estou sentindo dessa forma? Será que isso é real ou é coisa da minha cabeça? Assim, você vai perceber que você consegue viver de uma forma muito mais leve, sem carregar tanto pensamento na sua cabeça. Daí, quando você estiver diante de um estado emocional, entenda que funcionamos de certa forma. Nós pensamos, os nossos pensamentos geram uma emoção e a emoção vai ser responsável pelo nosso comportamento. Como vamos agir diante de certa situação? Vamos correr atrás do carro, vamos querer bater nele, vamos reclamar com ele, ou vamos simplesmente seguir nossa vida, aceitando, entendendo que ele tem os problemas dele, todo mundo tem a sua vida e as suas responsabilidades? A depender do nosso estado emocional, nós interpretamos as situações de modo diferente. Se, por exemplo, você chega do trabalho cansada, estressada, foi um dia terrível para você e o seu filho te chama para brincar e você fala: não, hoje eu não estou com tempo, hoje eu não posso, a sua reação é mediante o seu estado emocional. Já no outro dia, se você está mais tranquila, você está descansada, você está leve e o seu filho te chama para brincar e você fala: sim, hoje vamos brincar sim. Você entendeu que tudo está baseado nas suas emoções? Daí você pensa:
mediante o seu pensamento, isso gera uma emoção e diante da emoção você pode agir de formas diferentes. Você precisa entender que todas as emoções elas têm início, meio e fim. Elas vão passar. Então, mediante uma situação que você não sabe como reagir e vem uma emoção muito forte, você precisa se questionar. O que eu estou sentindo? Por que eu estou assim? O que eu vou fazer? Se questione mais e você vai perceber cada vez mais que você consegue sim controlar suas emoções. A emoção, por vezes, é traiçoeira. Ela é uma tendência à reação. Então, você pode adquirir essa habilidade para, mesmo com raiva, você frear a sua ação, frear o seu comportamento. Assim você ganha tempo. Diante de uma emoção que vem, uma raiva, um medo, um nojo, algo que acontecer, você para, interpreta e aí você consegue agir de forma diferente. Você não precisa sempre seguir suas emoções. Pessoas resilientes toleram melhor as adversidades e isso é treinável por meio do autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue se frear, impor limites e mudar a forma de que você vai pensar, se emocionar e agir. E eu quero te dar uma dica prática agora. Nós já falamos que os nossos pensamentos interferem nas nossas emoções e as nossas emoções interferem assim também no nosso comportamento. Eu quero te dar uma dica que se chama faça a ação oposta. Se você está cansado, desanimado, aquele dia você não quer treinar, ir para a academia, faça a ação oposta. Se você está triste, desanimado, coloque um sorriso no rosto, a terapia do riso. Sorria, as coisas vão mudando aos poucos. Uma outra dica, se você está percebendo que a vida tem mesmo adversidades, desafios, como as ondas do mar, e você está no seu barquinho, observe, existem sim momentos bons e ruins, mas precisamos continuar remando, remando, remando. Assim, nós percebemos que nós podemos, de fato, vencer e controlar as nossas emoções a partir da forma como reagimos. E da próxima vez que um pensamento automático vir na sua cabeça, aprenda a questionar. Você vai ver que existem várias formas da gente racionalizar aquela situação. Vamos para mais um exemplo. Se os seus amigos saem para uma festa e eles não te convidam, o seu primeiro pensamento automático é: poxa, eles não gostam de mim. Será que eu também não sou uma pessoa tão agradável? E aí você começa a mergulhar naqueles pensamentos automáticos, começa a remoer e aqueles pensamentos só vão gerando emoção de tristeza para você. E o seu comportamento vai ser: eu não vou mais conversar com eles, eu vou me isolar, eu vou ficar sozinho. E aí você pode se questionar: bom, talvez eles saíram porque eles foram para o show de rock, eles não me chamaram porque eles sabem que eu não gosto. Talvez se fosse um show gospel, eles saberiam que eu gostava e aí eles iriam me chamar. Ou então talvez realmente eles não quisessem que eu fosse, o ambiente não era agradável para mim. E pode ser mesmo que esses pensamentos automáticos, que por vezes, na maioria das vezes, eles são irreais, automáticos e rápidos, pode ser que realmente eles sejam reais. Mas mesmo assim, eles sendo reais, a gente ainda pode questionar. Bom, pode ser realmente que eles não gostem de mim. Mas será que só existem esses amigos no mundo? Será que eu não posso conhecer outras pessoas e ter novos amigos? Entenda que tudo muda a depender da forma como você interpreta e age diante das situações. Porque se você deixa no automático, você começa a aceitar tudo como uma verdade absoluta e isso não é real. Você precisa confrontar seus pensamentos e se questionar.
trazer a luz, trazer a razão para os seus pensamentos. Bom, se isso for verdade, o que pior poderia acontecer? Se isso for verdade, será que acabou a minha vida? Bom, será que não teriam outras alternativas, outros caminhos, outras perguntas a se fazer para não aceitar aqueles pensamentos já como verdades? Se, por exemplo, um amigo ou outra pessoa chegasse para você e te contasse essa situação, poxa, meus amigos foram no evento e não me convidaram, qual conselho você daria para ele? Você entende? Muitas vezes nós somos muito bons em dar conselhos para as outras pessoas e não damos conselhos para nós mesmos. Questione. Poxa, não, eles gostam de você. Realmente não era um local que seria adequado para você. Questione, traga a luz, traga a razão para os seus pensamentos e você vai ver que eles não são reais. Então, analise os seus pensamentos, racionalize os seus pensamentos, traga luz sobre os seus pensamentos. Entenda, bom, existem evidências favoráveis ou contrárias? O que se sustenta, o que não se sustenta? Isso é verdade ou não é? Assim você vai percebendo que as suas emoções, elas vão diminuindo diante de certo pensamento. Então, lembre sempre, questione os seus pensamentos. Por hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Lembre que os seus pensamentos muitas vezes não são reais e cabe a você interpretar eles de forma diferente para viver uma vida mais leve.